Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Nós teremos agora uma aula destinada aos alunos do primeiro ano de Pedagogia das Faculdades Integradas Urubupungá de Pereira Barreto. A nossa disciplina se trata da legislação educacional, tudo bem? Sejam bem-vindos, nós faremos esta aula em alguns vídeos, provavelmente 3 vídeos, 3 partes, né? Para que nós possamos ir dividindo o nosso conteúdo aí. Depois eu estarei online à disposição de vocês para eventual questionamento aí, para eventual dúvidas, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês poderão aí, mediante os nossos meios, as nossas mídias sociais aí, mandar a pergunta e eu terei o maior prazer em respondê-las, tudo bem? Bom, nossa matéria eu já mencionei, legislação educacional. Nós já tivemos uma aula. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a questão da hierarquia de leis, né? Vimos que lá no topo das nossas leis aqui no ordenamento jurídico brasileiro está a Constituição, e mencionei que depois existiam leis próprias da educação. Mencionei ainda que a educação ela está presente na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, é o pilar do nosso ordenamento jurídico, lá dos artigos 205 a 214, tudo bem? E hoje a gente passa a analisar uma lei específica, que é, na minha opinião, uma lei mais importante quanto à educação, referente à educação, que é a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. A Lei 9394 diz respeito às diretrizes e bases da educação nacional. É o que a gente chama de LDB, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Então, em que pese lá na nossa hierarquia, que nós tivemos visto lá, que a Constituição é o topo, ela deve ser respeitada, justamente esta lei, ela vem para especificar o assunto relacionado à educação, sempre obedecendo aos preceitos constitucionais. Ou seja, esta lei aqui, ela só tem a validade que tem, por quê? Porque ela respeita a Constituição Federal, tudo bem? E aí, nós faremos a análise desta lei. Infelizmente, nós não conseguimos estudar legislação se não for analisando lei por lei, né? O nome da nossa matéria, legislação educacional, ela já menciona. Então, nós faremos uma análise desta lei, pelo menos dos pontos mais importantes desta lei, né? Esta lei eu estarei disponibilizando para vocês, para que assim que vocês estejam assistindo a minha aula, vocês possam acompanhar por meio da leitura o que eu estou mencionando aqui, tudo bem? Pessoal, então vamos lá. A Lei 9394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela foi editada lá em 20 de dezembro de 1996, ou seja, ela já tem 24 anos, quase 24 anos de existência. É claro que durante todo esse tempo ela sofreu modificações, então eu estou dando esta lei, estou passando esta lei a vocês da forma atualizada até os dias de hoje, tá? Então cuidado, às vezes vocês podem pegar um livro antigo aí, falar, Danilo, mas o que você falou não tem nada a ver. Sim, justamente por quê? Porque o livro está desatualizado, tá? Então, hoje, né, no dia da nossa aula, no mês da nossa aula, maio de 2020, a lei, ela tem esses dizeres aqui. E aí fica uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem procurar uma lei, seja ela qual for, digite o número da lei lá na internet e coloque depois a palavra Planalto. Por quê? Porque aí vocês vão buscar no site do Planalto, e se ela tiver atualizações, o próprio site já vai dar essas atualizações para vocês, tudo bem? Mas vamos lá. A nossa Lei 9394, ela começa lá no seu artigo 1º e fala da educação. E aí ela menciona o seguinte, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações de sociedade civil e das manifestações culturais. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo está aprendendo alguma coisa, ele está, de certa forma, sendo educado, tá? Então, a educação,
de forma geral, ela vai muito além das escolas, tá? No entanto, o que esta lei menciona, ela menciona lá no parágrafo 1º que fala: esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Ou seja, esta lei de diretrizes e bases, ela vai tratar daquela educação que é dada no ensino, né, por meio da escola, tudo bem? E aí ela fala o seguinte, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, nós devemos ter uma educação voltada a preparar o indivíduo para convivência social, seja do mundo do trabalho, ou seja até no mundo de relação entre as pessoas. É para isso que a lei vem. E aí ela fala o seguinte, lá, continuando, ela traz os princípios e os fins da nossa educação. E aí nós temos lá o seguinte, o artigo 2º da lei, quem está com o material aí que eu já vou disponibilizar para vocês, fala o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tudo bem? Então, primeira coisa que é interessante a gente anotar, que a educação, ela não é só obrigação do Estado, ela é dever do Estado e também da família. Tanto que a gente vai ver lá na frente, daqui a pouquinho, que é dever dos pais matricularem os seus filhos em escolas, tá? Então, a educação, ela é muito mais abrangente do que... Ela é muito mais, aliás, um dever de uma sociedade de forma geral. Tanto o Estado quanto a família têm o dever de educar, tudo bem? Ou tem o dever de pelo menos colaborar para que seja dada ao indivíduo uma educação que possa fazer com que ele esteja apto a exercer a sua cidadania e que esteja apto a exercer o seu labor, que esteja apto a poder estar qualificado, na verdade, para o mercado de trabalho. Tudo bem? Bom, aí, esta própria lei, ela menciona que o ensino será ministrado observando alguns princípios. Ou seja, a educação, ela vai partir de alguns princípios. Isto quer dizer o quê? Que ela deve observar algumas regras máximas para que ela seja aplicada. E aí, dentre os princípios, nós temos igualdade de condições. Lá no inciso 1º fala igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições para ir à escola e para permanecer na escola. Então, deve ser dado igualdade, o mesmo direito a todos os cidadãos, tá? Independentemente de raça, de credo, de sexo, tudo bem? 2. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Muito interessante isso daí. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Fazer com que a educação dada pela escola deve fazer com que o indivíduo aprenda a respeitar o diferente, né? Seja a minoria em relação a credo, a sexo, a cor, pouco importa. A educação, ela visa, e é interessante a gente repetir isso daí, ainda mais nos tempos em que nós nos encontramos, o apreço à tolerância, tudo bem? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Notem, esta lei vale tanto para o ensino particular quanto para o ensino público, tá? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, a lei prevê que o ensino público é gratuito, tá? Em que pese existir escolas particulares, mas nada impede a existência dessas escolas particulares, mas o Estado deve garantir que, além destas escolas particulares, nós tenhamos escolas públicas destinadas àqueles
que não possuem condição de arcar com o ensino particular. Tá? Valorização do profissional da educação escolar, valorização de nós professores, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então esses são os princípios que esta lei de diretrizes e bases da educação nacional traz para nós. Tudo bem? E aí, no título 3, ela fala o seguinte, olha, do direito à educação e do dever de educar, ou seja, quem tem o direito e quem deve educar. Aí ela fala lá no artigo 4º o seguinte, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, ou seja, o Estado deve garantir a escola pública, deve garantir o acesso à escola pública mediante a garantia de, ou seja, ele deve garantir, inciso 1º, uma educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, ou seja, o Estado tem que fornecer gratuitamente ensino àqueles que possuem entre 4 e 17 anos de idade. E aí ele divide o ensino em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E continua. Educação gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Então notem, ela garante dos 4 aos 17, formando por meio do quê? Por meio da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Só que ao mesmo tempo que ela fala que dos 4 aos 17 é obrigado, ela também, entre aspas, estica esse prazo. Ela também fala, olha, além disso, deve ter o acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Ou seja, o fato de você não ter concluído o seu curso, a sua educação escolar no tempo entre os 4 e 17 anos, não lhes tira o direito de frequentar a escola. Tanto é que nós temos, né, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que a gente chama do EJA, né, do antigo supletivo, que é aquela educação do jovem aprendiz. Então, é uma garantia que a Constituição deu e que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também garante ao cidadão. Tudo bem? Então, na verdade, o ensino público é a todos, independentemente da idade, tá? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Notem, além de garantir a educação àqueles que possuem a idade acima desses de 4 a 17 anos, ou seja, além de garantir a educação a todos, ele ainda garante a educação durante o período noturno. Por quê, pessoal? Porque se nós colocarmos na prática, geralmente a pessoa maior de 17 anos que ainda não tenha feito a faculdade, aliás, que ainda não tenha concluído o ensino fundamental, médio, provavelmente essa pessoa ela já está inserida no mercado de trabalho. Ela já trabalha, né? Então, se ela trabalha, e aí considerando a nossa carga trabalhista, a nossa carga horária de trabalho, só resta qual o período para ela estudar? À noite. Então, cabe à escola, cabe ao governo, cabe ao Estado garantir a possibilidade de acesso ao ensino noturno. Tranquilo? Bom, continuando. Notem, eu estou lendo alguns incisos e nos mais importantes a gente vai fazendo alguns comentários, tudo bem?
Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. É o que eu acabei de dizer anteriormente. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E por último, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança, a partir do dia em que completar 4 anos de idade. E aí, quando a gente fala de criança, crianças são aquelas pessoas de até 12 anos, né? A partir de 12 anos já se considera adolescente. O Estado garante a essas crianças o acesso à escola e esta escola deve ser a mais próxima possível da sua residência. Tudo bem? E aí, continuando, fala o seguinte, olha, é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. Ou seja, é garantido ao aluno, por exemplo, vamos imaginar o aluno que esteja fazendo um tratamento contra um câncer gravíssimo, né? Deus me livre, não quero que ninguém esteja nesta condição, mas em estando, o Estado deve garantir a forma de acesso à educação a este aluno, mesmo ele estando internado. Tudo bem? Continuando, fala o seguinte, ó, o acesso à educação básica ou obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupos de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classes ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Ou seja, pessoal, a educação é um direito fundamental de todo cidadão. E em sendo um direito fundamental de todo cidadão, qualquer um pode exigir por esta prestação do Estado. Tá? E aí, partindo para a minha formação, né, eu não sou formado em pedagogia, sou formado em direito e mestre em direito, a gente passa a analisar o seguinte, que a recusa de matrícula de um aluno pode ensejar no que a gente chama de mandado de segurança. É uma ação que a gente interpõe contra quem proíbe. Então, por exemplo, a escola X fala que aqui não cabe mais ninguém, só tem aquela escola. A escola X é a única escola do município. Ela fala, não vou mais pegar ninguém porque não cabe na sala. Eu vou entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque a educação é um direito meu e um dever do Estado. Então o Estado que, entre aspas, se organize, se vire, dê o seu jeito de poder receber essas pessoas. Tudo bem? Bom, continuando ainda, nós temos o seguinte, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, ou seja, deverá fazer a conta de quanto tem, do que aconteceu, tá? Deverá ter esta base, fazeres a chamada pública, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Nota, o poder público pode cobrar os pais ou responsáveis porque a criança não está indo na escola. Ou seja, ao mesmo tempo que esta lei dá o dever do Estado de fornecer a educação gratuita, ela também dá o poder ao Estado de cobrar o responsável pelaquela criança de não estar, por que ela não está indo para a escola. O pai pode ser responsabilizado por isso. Tudo bem? Continuando. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme prioridades constitucionais legais.
qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo, ou seja, aquilo lá que a gente viu, Ministério Público, organização de sindical, associação de bairro, tá? Tem legitimidade para peticionar ao Poder Judiciário, ou seja, ele pode acionar o Poder Judiciário, tá? Para garantir esses direitos, tá? Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada crime de responsabilidade. Ou seja, se porventura a autoridade competente não agir para dar ao aluno, dar a possibilidade de acesso à educação, ela pode ser responsabilizada, tá? Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Beleza? Pessoal, vamos parar por aqui e a gente volta no próximo bloquinho já de aula, no nosso próximo bloco de aula. Já a gente vai começar a continuar sobre esta lei de diretrizes e bases da educação. Beleza? Até daqui a pouco.